agradecer, todo momento a gente tem que glorificar. Eu sei que os dias atuais não estão fáceis para ninguém, acredito eu, mas em tudo a gente tem que glorificar a Deus, né? A gente não pode nunca murmurar ou mesmo reclamar, mas a todo tempo a gente tem que glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem o controle, né, de todas as coisas, amém? A gente vai fazer uma oração inicial, para a gente estar entrando aí na palavra. Então, onde quer que você esteja aí neste momento, na sua casa, de repente no trabalho, no carro, não importa. Mas em nome de Jesus, onde quer que você esteja, que você se colocasse em oração nesse momento, para que Deus pudesse aí abençoar a sua casa, a sua família. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, desde já nós te agradecemos, te glorificamos, Pai, por essa oportunidade, meu Pai, de falar contigo, de poder ouvir a sua voz, de poder, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem, Pai, a nos ensinar, meu Deus, nesta noite. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos, em nome de Jesus, Pai, desde já que o Senhor possa trazer o perdão, Senhor, dos nossos pecados, Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai, nós erramos, Senhor, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, estamos aqui diante de Ti, orando, Pai, abrindo o nosso coração para Ti, Senhor, te pedindo, Pai, seja conosco, Pai, abençoa cada um que está aí, Senhor, nos assistindo, Senhor, nesta noite, abençoa cada casa, cada família, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que toda e qualquer enfermidade, Senhor, possa cair por terra, que o Senhor possa trazer a cura, a restauração, a libertação, em nome de Jesus, que possa ser uma noite, Senhor, especial na vida de cada um aqui, que o Senhor possa marcar as nossas vidas, Senhor, através desta noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, desde já nós te agradecemos, Senhor, te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos aí à palavra. Se você tiver aí próximo à sua Bíblia, ou tiver como acessar aí a Bíblia, pega ela aí na sua mão. Eu vou falar aí de vários versículos, né? Hoje, durante a palavra, eu vou falar vários versículos. Mas o primeiro versículo que eu vou estar falando aqui está no livro de Salmos, capítulo de número 90, versículo de número 12, seria o versículo chave aí dessa ministração. Livro de Salmos, capítulo de número 90, versículo de número 12, que diz assim, né, a palavra do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Né? Repetindo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, o que eu queria estar falando, né, ministrando aqui nessa noite, eu coloquei como um tema que diz assim, a sabedoria e o tempo. Né? A sabedoria e o tempo. Então, a gente vai aprender que Deus, ele deseja fazer com que o seu povo seja um povo inteligente, um povo sábio mesmo, um povo que possa tomar atitudes ou ter alguns comportamentos que sejam corretos, né, que sejam certos, né? Porque o sábio é isso, né? Ele acaba realizando algumas coisas, ou fazendo algumas coisas corretas, né? E eu até coloquei aqui uma introdução, né, que a cada ano que passa, né, cada mês, né, cada semana, cada dia, nós precisamos ainda mais buscar essa sabedoria, mas não buscar simplesmente uma sabedoria humana, mas sim, principalmente, a sabedoria de Deus, que é o mais importante, na verdade. A gente buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Então, a sabedoria de Deus, ela tem que entrar na nossa vida. Isso, em muitos casos, leva tempo. Mas, através do tempo também, nós aprendemos a ser sábio. A sabedoria, ela também deve ser buscada ou procurada de uma forma intencional. Ou seja, existe a necessidade de nós querermos ser sábios. Não é simplesmente a gente falar assim, olha, eu quero a sabedoria de Deus e não faz mais nada por isso, não busca um conhecimento de Deus, não busca um fortalecimento da presença de Deus, não faz a nossa parte. Quantas vezes a gente tem dito, né, que Deus ele faz a parte dele, mas existe também a necessidade de eu e você fazermos a nossa parte.
né? Então, existe essa necessidade. Então, a sabedoria, Deus dá mesmo, irmão, Deus dá mesmo. Só que existe também a nossa parte de buscarmos essa sabedoria também. Então, é isso que a gente vai entender aqui nesta noite, né? Tem um outro versículo que eu peguei aqui, que está no livro de Tiago ali, Tiago, capítulo 1, o versículo de número 5, que diz assim, olha, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então, o que diz nesse versículo de uma forma muito certa, muito clara, né, que se alguém estiver necessitando de uma sabedoria para tomar, de repente, uma decisão, para mudar algum rumo aí da sua vida ou coisa, né, parecida, se você está necessitando disso, se falta essa sabedoria para você, então diz aqui, né, para nós pedirmos a Deus. Pedirmos a Deus. Então, olha que interessante, nós temos a liberdade. Pedir a Deus é até nós orarmos e clamarmos a Deus e pedindo para que Ele nos dê essa sabedoria. E é tão interessante que esse versículo diz que Deus dá, liberalmente diz aqui, né? Deus dá, ele entrega mesmo para todos nós. Só que existe realmente a necessidade de nós pedirmos para que essa sabedoria venha até nós, né? Não encontramos a sabedoria por acaso e nem também de qualquer maneira. Não é dessa forma que a sabedoria vem até nós. Mas nós encontramos a sabedoria quando nós buscamos pela sabedoria. Buscamos pelo conhecimento. Buscamos em conhecer, em se aprofundar. Quantas vezes eu já falei que é importante a gente falar quando a gente está falando em coisas de Deus, em buscar a sabedoria de Deus, quanto é importante nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. É o que me firmou muito dentro da igreja, né? Quando me converti ali, o que me firmou se manter firme até hoje na presença de Deus é justamente buscar esse conhecimento da palavra. Eu, quando me converti, né, ensino da palavra, em busca da palavra, fiz curso teológico e assim fui crescendo, fui buscando esse conhecimento. Não veio por acaso na minha vida. Eu também, lógico, não sei tudo, a cada dia a gente tem que buscar ainda mais o conhecimento, mas o conhecimento ele vem, a sabedoria vem a partir do momento que nós buscarmos isso. Então é importante que cada um que está aí nos assistindo busque querer essa sabedoria, busque essa sabedoria para a sua vida, porque Deus dá essa sabedoria. Tem um outro versículo que eu anotei aqui, também muito conhecido, lá em Eclesiastes, capítulo 3, como a gente vai falar um pouquinho sobre sabedoria e tempo, nesse versículo fala um pouquinho mais sobre o tempo. Então, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, onde diz assim, olha, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, a gente sabe que a sabedoria ela não vem do dia para a noite. Isso não acontece. Muitas vezes a pessoa ela busca um conhecimento de algo que ela aprende naquele momento, mas se aprofundar daquilo, ou mesmo ter alguma prática daquilo que ela conheceu, demora um certo tempo. Então, por isso, o tempo é até mesmo determinado por Deus. Existem vários versículos que declaram isso. Deus que sabe o tempo, a hora certa, o momento certo. Uma das formas que Deus preparou para nos ensinar, para nos ensinar sobre sabedoria, é justamente através do tempo. À medida que o tempo vai passando, a gente vai se tornando cada vez mais sábios em muitas coisas. Até na nossa vida secular, não é verdade? Até no nosso trabalho. Quando, de repente, a gente inicia um trabalho novo, e no início ali a gente sente muita dificuldade, a gente muitas vezes aprende mais do que coloca em prática, aquilo que a gente já conhece, quando a gente está começando algo novo, mas à medida que a gente vai conhecendo, que a gente vai buscando, que a gente vai aprendendo, a gente vai se aperfeiçoando, e isso vai trazendo uma sabedoria. Uma sabedoria que, em muitos casos, a gente já começa a aprender tanto que a gente se coloca na posição até de ensinar, pelo fato da gente já ser sabedor daquele assunto, ou daquela situação, ou daquele momento, ou daquela condição ali que a gente está aprendendo. Então,
através do tempo, nós recebemos essa sabedoria. E a sabedoria, ela também vem através do nosso passado, através do nosso presente, aquilo que nós estamos vivendo, e até mesmo do nosso futuro. Né? Então, é muito ligado essa questão do tempo em relação à sabedoria. A sabedoria, ela nos ensina que hoje eu preciso ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Olha que interessante, né? Quando eu vi essa frase, eu achei muito interessante porque é muito verdadeira, né? Aquela pessoa que busca ser sábio, né? Busca realmente a sabedoria, não somente humana, porque é lógico que a gente também tem que buscar a sabedoria, o conhecimento das coisas que acontecem ao nosso redor, como estrutura física e secular e coisas nesse sentido, mas em Deus também, da mesma forma. Então, a sabedoria nos ensina, né, que hoje eu preciso ser melhor do que ontem, e amanhã ser melhor do que hoje. Ou seja, eu tenho que ter um crescimento na minha sabedoria. Eu tenho que crescer o meu conhecimento, eu tenho que crescer a minha estrutura de sabedoria, de conhecimento. Então, a cada dia isso tem que crescer, não diminuir. Às vezes a gente acaba deixando de buscar algumas coisas na nossa vida, ou buscar alguns conhecimentos, e a gente sabe que à medida que vai passando o tempo, aquilo que nós aprendemos, se a gente não colocar em prática, ou mesmo a gente não buscar cada vez mais, a gente até esquece. O ser humano esquece. Então isso é normal. Então por isso que é importante cada dia a gente buscar ainda mais o conhecimento. A cada dia a gente buscar ainda mais essa sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Tem um outro versículo que eu anotei aqui também, que está lá em Tiago, capítulo 3, é o versículo de número 17. Tiago 3, 17, que diz assim, olha, mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Né? Olha que sabedoria que Deus tem preparado para nós. Aqui diz, né, declarando nesse versículo, que a sabedoria que vem do alto, né, a sabedoria que vem de Deus, né, ela traz tudo isso para nós. Né? Primeiro, ela é pura, pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, é o que está dizendo esse versículo. Então, essa é a maior sabedoria que nós devemos buscar, a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela está acima da sabedoria humana. Deus está acima dos homens, Deus está acima dos seres humanos. Por isso, é essa sabedoria que Deus tem para a nossa vida, que é uma sabedoria superior, é a top, né? Você pode dizer assim, a sabedoria top é essa que Deus tem para nós. Então, é essa que vem do alto, como diz aqui o versículo, né? E quando a gente fala em relação ao tempo, a gente lembra, né? O tempo, a gente lembra do nosso passado, lembra do nosso presente e do nosso futuro também, né? Quando a gente fala em sabedoria do passado, como nós podemos, de uma certa forma, ter sabedoria ou ter recebido algum tipo de sabedoria através do nosso passado? Né? Muitas vezes a gente recebe assim, muita sabedoria, muito conhecimento, né, que vem do nosso passado. Lá em Lamentações capítulo 3, o versículo de número 21, diz assim, olha, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Olha o que está declarando aqui, ó, disto me recordarei na minha mente. Está falando o quê? De recordações. Né? Recordações vem o quê? Através do nosso passado, né? Do tempo passado. Traz o quê? Recordações, é o que está falando. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Então, o passado, ele faz o quê? Ele nos dá lembranças que ajudam a nos dar até mesmo esperança para o nosso futuro. Por isso que o passado, ele nos dá essa sabedoria. Por quê? Porque ele nos dá lembrança. Aquilo que a gente passou no passado, o que acontece? Fica guardado na nossa mente. E nós vamos lembrando, a gente vai guardando essa lembrança. E essa lembrança, ela tem que ser uma lembrança que no futuro vai nos dar uma esperança, vai fazer a gente mudar de algumas formas, porque a gente sabe que aquilo que muitas vezes a gente viveu no passado, que deu certo, que foi bom,
que as coisas fluíram, né, que foi algo que a gente teve novas experiências com Deus, que foi coisas que acrescentaram na nossa vida. Então, quando a gente enxerga para o futuro, isso nos traz o quê? Uma esperança para que, se a gente tiver essa mesma prática que a gente teve no passado, que foi legal, deu certo, né, foi um sucesso, que a gente possa também ter essa mesma prática no futuro e a gente tem esperança que também dê certo. Então, você vê o quanto é importante o nosso passado em relação a tratar essa sabedoria, né? O que não foi bom no passado, né, eu creio em nome de Jesus que Deus nos ajuda a superar. Todos nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, por momentos ali atribulados, né, por aflições, como Jesus passou. Nós também passamos a cada dia, a cada momento, mas assim, aquilo que nós passamos no passado, Deus nos ajuda a superar. Deus nos ajuda a superar quando nós estamos com a sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Tudo que Deus faz, irmãos, não é em vão, não é à toa. Existe um propósito de Deus em todas as coisas, seja em algo bom como também algo ruim. Não existe um propósito de Deus. Então a gente tem que ter a sabedoria para entender isso, entender qual é esse propósito de Deus em relação a tudo que de repente a gente viveu aí no passado, né? Tem um outro versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 5, o versículo de número 17, que diz assim, olha, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Deus, ele faz tudo novo na nossa vida. A cada dia, Deus, ele faz coisas novas. Então, aquilo que passou, aquilo que foi passado, já passou, as coisas velhas já passaram, é o que está falando aqui. Então, o passado, nós não temos capacidade nenhuma de mudar aquilo que já passou, o que aconteceu, seja circunstâncias boas ou ruins, a gente não tem capacidade nenhuma de alterar ali aquilo que já aconteceu, já o nosso passado. Mas Deus, ele tem coisas novas na nossa vida, e com aquilo que nós aprendemos com o nosso passado, é o que Deus vai, muitas vezes, nos dar sabedoria para nós vivermos coisas novas e coisas que trará alegria, né? Trará prazer, né? Trará realizações aí para a nossa vida. No Salmos de número 90, Salmo 90, o primeiro versículo, que diz assim, olha, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quando a gente fala de geração em geração, a gente lembra também em tempo, na verdade. Geração em geração, quer dizer, ano após ano, tempo após tempo, então vai de geração em geração. Então, Deus, aqui está falando que Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Então, Deus é o refúgio da nossa família. Ele é o nosso refúgio, o refúgio da nossa família, da nossa casa, de geração em geração, em todo o tempo. Seja no passado, no presente, no futuro. Se a gente estiver realmente ligado em Deus, firmado em Deus, então Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus é o que nos guarda, Deus é o que nos protege, nos abençoa, nos fortalece. Ele é o nosso refúgio em todo o tempo, em todo o tempo. Deus é o nosso refúgio. Versículo 2 do Salmos 90 também, continuando até mesmo, esse mesmo salmo, olha o que diz, versículo 2. Diz assim, olha, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, Deus, ele sempre existiu. Sempre existiu. Aqui fala de eternidade a eternidade. Desde a criação da terra, desde a criação do mundo. Então, assim, Deus, ele é o dono do tempo de todas as coisas. Deus, ele sabe de tudo, até mesmo da nossa vida. Deus, ele sabe tudo da nossa vida. Deus sabe tudo aquilo que nós já passamos ou já vivemos no nosso passado. Deus conhece todas as coisas, nada fica oculto aos olhos de Deus. Não adianta nem se a gente, de repente, cavar ali um buraco e querer se esconder, seja o mais fundo que possa ser, não tem jeito, irmão. A gente não tem como se esconder de Deus. Deus, ele conhece tudo.
Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe o momento que estamos vivendo e Ele sabe até mesmo aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Então Deus, Ele tem todo esse conhecimento. O versículo de número 4 do Salmos de capítulo 90, né? Salmo 90, versículo 4, onde diz assim, olha, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Olha o tempo de Deus, né? 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que só foi e como a vigília da noite. Então, Deus, ele não tem o tempo igual nós, né, temos o nosso tempo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, Deus, ele é eterno, né? Deus, ele é eterno. E acima do tempo humano, acima de qualquer tempo humano, Deus, ele é superior a tudo isso, né? Deus sabe tudo o que aconteceu e ainda o que pode acontecer, né? Por isso é importante nós dependermos 100% de Deus em tudo. Quando nós dependemos 100% de tudo, né, de Deus em tudo, quer dizer, a gente saber isso, né? O tempo de Deus, ele não é igual ao tempo do homem. Deus, ele trabalha de forma diferente, né? O tempo dele é diferente, né? Tem outro versículo que eu anotei aqui, dois versículos também, no livro dos Salmos, né? A gente está falando aqui bastante sobre os Salmos, número 90, que é bastante interessante em relação a ele, né? Salmos 90, versículo 9, onde fala assim, né? Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, olha só, né? Uma coisa a gente tem que entender, né? Como declara aqui, né? A vida, ela é muito curta. A gente sabe disso, né? Porque no Antigo Testamento a gente vê pessoas ali como, né, um dos, né, considerados mais velhos, né, de toda a Bíblia, né? Que é o Matusalém ali, viveu ali, né, muitos anos, quase 1000 anos, se eu não me engano aí, né? Bem próximo a isso. A gente sabe que atualmente a gente não tem condição de viver tudo isso, né, todo esse tempo. Então a nossa vida ela é muito mais curta. Aqui está falando em 70, em 80 anos, né? A gente sabe que tem pessoas que vivem até mais que isso, mas a nossa vida, né, ela é uma vida muito curta, né? Então, por isso, nós devemos, né, de uma forma intensa, né, buscar a Deus, né? Buscar aí a sabedoria de Deus, né? Buscar até mesmo o melhor que Deus preparou para cada um de nós. Então, a vida ela acaba muito rápido. Então, a cada segundo, né, a gente nunca pode perder tempo para buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida, a buscar essa sabedoria que Deus tem para nós. Porque quanto mais sabedoria de Deus a gente tiver sobre a nossa vida, mais atitudes ou comportamentos nós vamos realizar segundo a vontade de Deus. E a gente sabe que isso traz bênçãos sobre a nossa vida. Né? Viver uma vida que não agrada a Deus traz maldição, traz dificuldade, traz problemas sobre nós. Mas quando a gente tem a sabedoria de Deus e começa a viver uma vida que agrada a Deus, aí sim, nós teremos, né, uma vida curta, todos têm uma vida curta, mas será uma vida prazerosa, uma vida abençoada, uma vida assim frutífera, né, uma vida feliz, alegre. Então é isso que Deus tem para nós. Deus tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. A sabedoria com o passado, ela nos mostra, né, que temos que até mesmo nos arrepender dos nossos erros, né, as nossas práticas aí pode ser pecaminosas, aquilo que nós realizamos no nosso passado, aquilo que nós erramos, né, fizemos até com as pessoas, né, ou mesmo com Deus. Então a gente tem que se arrepender sim, né, a gente tem que pedir perdão para Deus, né, e fazer com que a gente não cometa isso no nosso futuro. Então, o passado, ele nos mostra isso, nos dá essa sabedoria, de nós identificarmos aquilo que nós erramos, aquilo que nós fizemos de errado, para nós mudarmos e não realizar novamente no futuro. Sim? Porque a gente sabe que em muitos casos, né, o pecado não era, né, atualmente, né, como a gente vive no tempo da graça, o
pecado, ele não era como antigamente, que quando a pessoa pecava ali, automaticamente Deus ia lá e matava, enviava um raio e destruía mesmo, acabava com a vida da pessoa. Hoje em dia, muitas vezes a pessoa peca e ela não morre, fisicamente, mas existe uma morte espiritual, que é a morte que a gente deve mais temer, que seria, a gente fala que é a segunda morte, A primeira morte seria a física, a segunda seria a morte espiritual. Então, essa que a gente deve realmente temer, essa morte que a gente deve temer, porque é essa que vai nos dar um futuro, que vai nos dar uma eternidade, ou na presença de Deus, ou fora da presença de Deus. Então, é importante a gente se arrepender, sim, daquilo que nós fizemos no nosso passado, que não agradava a Deus, pedir perdão e nos consertar para termos um futuro abençoado. Amém? Sabedoria também. Então a gente falou sabedoria do passado e tem a sabedoria no presente, no tempo presente também. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 2, olha o que diz aqui esse versículo, muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que diz assim, olha, porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Tão interessante que nesse verso fala sobre o tempo aceitável. O tempo aceitável, eu creio que é o tempo presente, é o tempo que nós estamos vivendo atualmente, o tempo de hoje mesmo. Então, o dia de hoje, todos os dias, irmãos, o dia que a gente vive, o dia presente, o dia atual, ele é um dia que nós temos que enxergar como um presente de Deus para nós. Deus nos deu essa condição. Quantas vezes a gente até fala isso, às vezes até na rede social a gente vê pessoas postando, será que você agradeceu a Deus pelo dia de hoje, por estar vivo, por ter saúde, por ter ali uma família, por poder ter um emprego. Então, assim, no presente, nos dias atuais, pra gente o que a gente vive hoje, a gente está vivendo um tempo aceitável de Deus, e a gente tem que glorificar a Deus por isso. Por esse tempo que Deus preparou, esse tempo presente. E a cada dia glorificar a Deus por isso. Devemos viver na expectativa de que hoje nós temos uma grande oportunidade de experimentar as bênçãos de Deus no tempo presente. Olha só, imagina se a gente tiver todos os dias esse pensamento, essa ideia, essa estrutura de vida mesmo, de dizer, olha, eu estou na expectativa, o que Deus tem como oportunidade de bênção para mim hoje? O que Deus preparou para mim nesse tempo presente, nesse momento. Então, isso é ter sabedoria no tempo presente. Não é reclamar, não é murmurar, não é brigar, não é reclamar, mas é entender e ficar nessa expectativa mesmo, querendo, como se diz assim, querendo mesmo, falando, não, mas Deus, o que o Senhor preparou para me abençoar hoje? O que o Senhor vai me trazer de bênção? O que o Senhor vai alegrar o meu coração? O que o Senhor vai fazer por mim que vai me trazer alegria? Então, assim, essa sabedoria que é a sabedoria do presente sobre nós. No livro de Salmos também, capítulo 90, versículo 11, olha o que diz aqui, olha. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Um questionamento, Quem conhece o poder de Deus? Quem conhece a ira de Deus? Quem conhece aquilo que Deus pode fazer por nós? Deus conhece todas as coisas. Por isso nós devemos viver cada momento sabendo que Deus ele sabe de tudo. Por isso uma das coisas que é importante nós sempre ficarmos atentos como cristão, no tempo presente, que a gente está falando em tempo presente, o que é importante nós fazermos é nós vigiarmos a cada dia. É nós orarmos e nós vigiarmos nesse tempo presente, esse tempo que nós vivemos. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, ele está aí ao nosso derredor, está aí rugindo até como um leão, querendo imitar Deus nessa situação. Então você vê, ele está lá a todo momento para nos tragar, para tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, para trazer confusão, para trazer
contenda, para trazer briga, dissensão no meio da nossa casa, da nossa família, para trazer angústia no nosso coração, para trazer, né, tudo de ruim para nós. Então, por isso, nós precisamos vigiar, né? Vigie, né? Fique ligado, sabe? Identifique, né, aquilo que você, de repente, começa a enxergar que estiver tirando a sua paz ou ficar, né, lançando algo aí contrário de Deus na sua vida, repreenda. Né? Ore repreendendo, não aceitando isso na sua vida. Né? Por quê? Porque Deus tem bênção na nossa vida hoje, no tempo que nós vivemos hoje, é tempo aceitável de Deus. Então é tempo de ser abençoados por Deus, de viver aí nessa expectativa de querer receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? No versículo 12 também, em Salmos 90, versículo 12, que diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Olha o que interessante esse versículo, né? Diz que nós, né, ensina-nos, né? Para Deus nos ensinar a contar os nossos dias, contar os nossos dias, né? Então, é interessante que quando a gente conta os dias, né, que passou, né, para o que falta, às vezes até o que falta para né, para a gente conquistar algo novo na nossa vida, isso nos traz até uma certa sabedoria em conquistar realmente algo melhor. Então a gente cria aí meio que uma expectativa, né, quando a gente conta os dias. É tão interessante. Eu me lembro na época que estava próximo aí a completar 18 anos, né, e normalmente os homens aí, né, quando completam 18 anos, muitos querem tirar a habilitação, né? E comigo não foi diferente, né? As mulheres também, mas eu acho que é mais os homens que têm esse desejo de querer comprar um carro, de querer, né, querer ter a sua dependência, coisas nesse sentido. E eu sempre comecei a trabalhar muito novo, né? Desde os 15 anos de idade eu já trabalhava, então eu sempre fui buscando juntar um recurso ali, guardando um dinheirinho e tal, para quando eu chegasse, né, com meus 18 anos, né, o tão sonhado amor, né, a gente de contar os dias de um sonho, de algo que a gente deseje no nosso, né, no nosso futuro, de algo que a gente almeje. Então isso nos dá uma sabedoria, isso nos dá uma esperança, né, de saber que Deus, no momento certo, na hora certa, Ele vai realizar, mas isso é a gente traçar um plano, né, e é importante a gente ter uma sabedoria nesse sentido, né. Olha o que diz aqui em primeira Tessalonicenses, né, o capítulo 5, versículo 17, né, um trecho aí, né, uma frase muito conhecida, né, que diz assim, orai sem cessar, né, nesse versículo diz isso, né, orai sem cessar. Então é tempo, né, o tempo presente, o tempo que nós vivemos é um tempo que nós temos que estar a todo tempo em oração. Né? A Bíblia diz aqui sem cessar, ou seja, sem parar. Então é necessário, né, nesse tempo, no tempo presente, nós falarmos com Deus a todo momento. Nós pedirmos essa sabedoria a Deus a todo momento. Pedir essa intervenção de Deus na nossa vida a todo momento, através da oração, através da busca do conhecimento, através da busca do se aprofundar a conhecer ainda mais o que Deus tem para nós, os mistérios que Deus tem preparado para nós. Porque Deus tem coisas grandes, coisas que nós nem imaginamos, nem pensamos, né? A palavra diz que nem veio no nosso coração. É o que Deus tem preparado para nós. Então, Deus tem coisas grandes preparadas para nós. E por isso a gente precisa estar com a nossa ligação, né? A nossa fiação ligada diretamente em Deus, nas coisas de Deus. O versículo 15, Salmos 90, 15, diz assim, olha, alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Né? Então eu vejo que assim, é momento de nós o quê? Nos alegrarmos, né? De nós nos alegrarmos. Né? Não devemos perder tempo, né, com coisas que nos magoam, que trazem até mesmo tristeza. Como eu falei anteriormente, né, nossa vida é curta, então a gente tem que viver momentos de alegria. Então tudo aquilo que possa nos magoar, trazer tristeza, que não venhamos investir o nosso tempo nisso, mas investir o nosso tempo em coisas que trazem alegria, em coisas que traz ali benefícios de Deus para nós.
né? Tudo isso que, né, eu estou falando para vocês em relação a orar, buscar esse conhecimento, essa sabedoria, são atitudes, se a gente colocar em prática, vai trazer coisas boas para nós, vai trazer alegria, vai trazer coisas benéficas, benefícios para nós. Então, é importante a gente se apegar a isso, né? Então, hoje eu creio, né, que é o tempo, né, o tempo presente que nós vivemos é um tempo de nós buscarmos essa sabedoria em Deus, né, de ser a cada dia mais melhores, né, a cada dia mais viver aí alegres, felizes, né, tirar toda a mágoa, toda a angústia, tudo que oprime o nosso coração, não dá crédito para isso. Que às vezes a pessoa ela tá magoada com uma situação e ela fica colocando crédito ali. Ela fica depositando cada vez mais ali naquela mágoa e fica se martirizando e fica se corroendo por dentro. Então, assim, não faça dessa forma. Né? Peça liberação, peça perdão se de repente você magoou alguém, libera o perdão se alguém te magoou, mas assim, não viva essa angústia, viva a alegria e a felicidade, porque é isso que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus, amém? Isso é o que Deus tem no tempo de hoje, no presente, que é isso que a gente está falando, sabedoria no presente. Mas também tem a sabedoria no futuro, aqui para nós finalizarmos, né, essa sabedoria no futuro. Em Isaías 44, 7, que fala assim, olha, e quem proclamará, Isaías capítulo 44, versículo 7, e quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras, e as que ainda há de vir. Então, quem pode, né? Quem pode, é um questionamento, né? Quem pode proclamar ou mesmo mostrar o futuro? Quem pode preparar aquilo que vai vir sobre a nossa vida? Ninguém, irmãos. Só Deus. O nosso futuro, ele é incerto, irmãos. Ele é incerto. Né? Mas Deus, ele é o dono do tempo, como nós falamos. Deus, ele é dono do passado, do presente e também do futuro. Deus, ele é dono do tempo. Por isso, o único que pode nos garantir, né, que seremos abençoados no nosso futuro é Deus. Então você vê o quanto é importante a gente buscar a sabedoria em Deus, porque é Ele que conhece o nosso futuro. E Ele é o que pode garantir algo de bom no nosso futuro. É Deus. Então, é importante nós buscarmos isso. Né? O versículo 16, Salmos 90, novamente, capítulo 90, versículo 16, que diz assim, olha, aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Então, aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Né? Então, somente Deus pode mostrar, né, as suas obras, né, e a sua glória na nossa vida. Então, somente Deus. Obras a gente vê, entende como algo para se realizar, né? Algo para fazer. Né? Então, assim, só Deus ele conhece o nosso futuro. Aquilo que a gente, daqui de repente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aquilo que ele tem para nós fazermos como obra, como realização, como seja na vida secular ou mesmo dentro da igreja, coisas nesse sentido, mas Deus ele tem o conhecimento desse nosso futuro, né? E a Ele somente a glória. Né? O nosso futuro pertence a quem? Pertence a Deus. O meu e o seu futuro tem que pertencer a Deus, não a nós mesmos. Nós, de repente, através de algumas atitudes, alguns comportamentos, né, que nós agimos no presente, a gente, em alguns casos, a gente acaba, por essas atitudes, esses comportamentos, a gente acaba influenciando algo no nosso futuro. Mas quem conhece de verdade o nosso futuro é Deus. E mesmo se fizermos algo de errado no passado ou no presente, Deus, mesmo assim, ele pode mudar o nosso futuro. Ele pode realizar algo que mude o nosso futuro. Então, você vê o quanto é importante a gente estar ligado em Deus e crer que o futuro vem dele. Deus que, né, nos mostra aí o futuro certo para nós. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22, que diz assim, olha, lança o teu cuidado sobre o Senhor. Olha só, fala em futuro, né? Lança o seu cuidado sobre o Senhor. E ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado.
Então, isso está falando de futuro. É nós lançarmos, é nós confiarmos, é nós entregarmos a nossa vida, né? Entregarmos tudo que temos a Deus, entregarmos o nosso futuro nas mãos dele, né? Então, quando entregamos o nosso futuro nas mãos de Deus, tudo dá certo, irmãos. Pode ter certeza, né? Até algo que a gente acha que, né, que poderia dar errado, quando estamos em Deus, as coisas dão certo, irmão. A gente já viu muito disso acontecendo, né? Às vezes as coisas parecem, olha, eu acho que isso daí não vai dar nada, não vai dar em nada, não vai dar certo. E no final, quando está em Deus, quando é da vontade de Deus, as coisas dão certo. Amém? A sabedoria no futuro é quando nos tornamos dependentes de Deus em tudo e esperamos no Senhor. Então, o tempo é de Deus. O nosso futuro é de Deus. Então, a nossa espera também tem que ser em Deus. Tem que ser em Deus. Às vezes a gente quer que Deus ele faça as coisas rápidas, ou do nosso jeito, ou do nosso modo, da nossa maneira. Às vezes a gente quer calcular o agir de Deus na nossa vida. Não, não podemos fazer isso. Nós temos que esperar, confiar, acreditar, né? Buscar essa sabedoria para esperar. Porque para esperar não é fácil, irmãos. Tem que ter uma sabedoria. Temos que ser sábios em esperar, em agir na hora certa. Na hora que Deus falar para agir, na hora que Deus falar, ó, agora é o momento certo para você realizar, para você fazer, para você tomar essa atitude. Então, nós temos que ter a sabedoria de Deus para fazer aquilo que agrada a Deus no tempo certo de Deus. Amém? Porque Deus ele conhece tudo e ele sabe aí do nosso futuro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que diz assim, olha, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Está falando de quem aqui? Desse Deus maravilhoso que nós servimos, esse Deus poderoso que nós servimos. A Ele a imortalidade. Habita nele a luz inacessível, que homem nenhum viu. A gente não consegue enxergar Deus fisicamente. Nem se Deus se revelasse fisicamente, a gente não conseguiria enxergá-lo pelo fato dele ser uma luz tão forte. Tem uma passagem onde Moisés, através ali de uma fenda ali, um espacinho no meio da rocha, Deus deu a oportunidade de ele enxergar um pouco do brilho de Deus ali, e aquilo ofuscou os olhos dele, a vista dele, e ficou, ele ficou até mesmo reluzente, porque quando ele desceu do monte ali, as pessoas enxergaram ele ali uma luz, ele ficava reluzente, tamanha a glória de Deus. Deus ele é glorioso, a gente não tem como comparar a glória e a presença de Deus, o poder de Deus aí. A única forma de garantir o nosso futuro é buscando pela presença de Deus, que ele é eterno e ele é imortal. Então, se você quiser ter um futuro abençoado, tá aí, tá aí. Busque a sabedoria de Deus, busque a presença de Deus, busque se firmar cada vez mais em Deus. Se firme cada vez mais em Deus. Somente Deus, que é infinito, pode saber o futuro e nos abençoar. Só Ele, irmãos. Só Ele. Como Deus ele é infinito, Ele não tem fim, conhece de tudo, sabe de tudo, é todo poderoso, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, todos esses atributos fazem parte de Deus. Então, por isso, nós devemos entregar a nossa vida totalmente a Ele. Por isso, devemos buscar a presença de Deus a todo momento. Entregar tudo que temos nas mãos de Deus. Seja nosso trabalho, seja nossa casa, seja nossa família, tudo que temos, irmãos, entregue a Deus. Ore entregando a Deus, apresente a Deus a sua vida, a sua casa, a sua saúde, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, tudo que você tem, apresente a Deus, entregue a Ele. Amém? Isso é você colocar o seu futuro nas mãos dele. E à medida que o tempo vai passando, Deus vai te ajudando, vai te abençoando, te fortalecendo, e você vai viver um futuro abençoado em nome de Jesus. Amém? Então busca essa sabedoria de Deus para o seu futuro, se apegando mais a Ele. Amém? Busque a sabedoria de Deus para a sua vida. A sabedoria humana,
ela é limitada, mas a de Deus não. A sabedoria de Deus não tem limites. Então, é essa sabedoria que nós buscamos. Nós, seres humanos, somos limitados em muitas coisas, mas Deus não, ele não tem limite. Amém? Então, aprenda com o seu passado, viva intensamente o seu presente, né, e reserve o seu futuro para Deus em nome de Jesus. Amém? Então, aquilo que passou é um aprendizado para você, para que você possa ter esperanças, né, para um futuro melhor. Né? E aquilo que você está vivendo, viva o melhor, faça o melhor, busque a Deus da melhor forma possível, se lance em Deus da melhor forma que você pode, né, pode fazer, né? E reserve, né, entregue o seu futuro totalmente em Deus. Amém? Então, essa é a palavra, né, que eu, né, gostaria de, né, que eu ministrei aqui nessa noite, né, que fala justamente sobre esse tema, né, sabedoria e tempo. Então, o tempo é importante para que a gente possa ter essa sabedoria de Deus sobre nós. Hein? Então, eu quero fazer essa oração final aí, antes da gente estar encerrando, pedindo realmente para Deus nos dar essa sabedoria. Eu sei que não é fácil a gente ter essa sabedoria, ou mesmo até ouvir a voz de Deus, ou entender aquilo que Deus tem para nós. Amém? Mas nessa oração que você possa aí, né, se colocar em Deus nesse momento e junto comigo, né, pedir essa sabedoria de Deus para você em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta ministração, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, meu Deus, nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar, Senhor, esta sabedoria, Pai, que foi dita aqui, Senhor. Que a sabedoria de Deus esteja sobre a nossa vida, Pai. Não a sabedoria humana que é limitada, Senhor, mas que nós venhamos em nome de Jesus, Pai. Receber a sabedoria vindo dos céus, vindo do alto, Senhor. Porque essa sabedoria é o melhor, Pai. É a melhor sabedoria que nós podemos ter, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a cada tempo que vivemos, Senhor, que nós venhamos a ser sábios. Pai, em nome de Jesus, que cada um, Pai, que esteja aí, Senhor, Pai, assistindo, Senhor, esta ministração, que possa ser tocado por Ti nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa colocar uma porção de sabedoria a cada um, Senhor, nesta noite, Pai. Que eles possam ser tocados, impactados, meu Pai, pela Sua presença, Pai. Cheios, Pai, do Seu poder. Cheios, meu Pai, da Sua sabedoria, Senhor, do Seu conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai. Toma, Senhor, a vida de cada um aí, Senhor, e abençoa, fortalece, Senhor, alcança, Senhor, entrega, Senhor, o melhor, Pai, sobre cada um nesta noite, Pai. Assim eu te peço, assim eu creio e assim eu determino, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Então essa é a palavra aí